Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química com o professor Chico aqui. O assunto de hoje, então, é dentro da química inorgânica, mais especificamente, então, a nomenclatura de ácidos diarreicos, tá? Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu já vou direto para vocês, aqui para o nosso quadrinho especial, né? E dentro dele, vamos falar um pouco sobre essa nomenclatura. Como a gente já sabe, já viu, então, anteriormente, nós sabemos que esses ácidos diarrênicos vão ser divididos em dois grupos, né? Aqueles ácidos que têm oxigênio na fórmula e aqueles ácidos que não têm o oxigênio na fórmula, né? Nós vamos começar a nomenclatura pelo mais simples deles, que são os ácidos sem oxigênio na fórmula, né? Quando o ácido não tiver o oxigênio na fórmula, como é que eu faço, Chico? Bom, é bem simples, né? Primeiro tem que lembrar que ácido sem oxigênio é aquele que a gente classifica como hidrácido, tá? Então, primeira coisa que você tem que lembrar, os ácidos sem oxigênio são aqueles que a gente chamou um dia de hidrácidos. E para dar nome para esses caras, nunca esquecendo que todo ácido, né, tem o hidrogênio na frente da fórmula e mais alguma coisa presa ao final dele, né? No caso dos hidrácidos, alguma coisa sem oxigênio junto, então vai ser simplesmente ácido, nomenclatura, né? Ácido, por óbvio, né? O nome desse elemento que está preso ao lado do hidrogênio aqui, o nome do elemento, e aí ao final, no final do nome desse elemento, que geralmente termina em O, tu vai tirar o O, por exemplo, se é o bromo, tu vai tirar esse O do bromo, se for o cloro, tu vai tirar o O do cloro, e vai acrescentar o sufixo hídrico no final, tá? Então, todo ácido sem oxigênio termina em hídrico, tá? Sempre hídrico. Então, no lugar do O, vai o hídrico. Então, vamos aos exemplos, né? HCl. O elemento preso ao hidrogênio é o cloro. Então, como é que vai ficar o nome desse ácido para nós? Ácido. E aí a gente coloca lá cloro, que é o elemento, tira o O do final e acrescenta hídrico, tá? Então, acaba ficando para a gente o nosso bom e velho ácido clorídrico, tá? Na sequência, ó, se for, por exemplo, esse daqui, Chico, H2S, aí só tem que tomar cuidado, né? Tem alguns que a gente vai puxar lá da origem do elemento em latim. Então, em vez de enxofídrico, como a gente poderia imaginar aqui, na verdade ele vai virar ácido, continua sempre o mesmo nome no início, e aí vem do latim, vem de sulfur. Então, ele acaba ficando como ácido sulfídrico. Tá? Então, H2S é o nosso ácido sulfídrico. Então, primeiro tínhamos o ácido clorídrico, agora temos o ácido sulfídrico. Tá? Na sequência, tá? Outro ácido que a gente pode citar aqui, bromo, ó, HBr. Então, como é que vai ficar esse ácido que tem o bromo no final? Bem simples. Ácido, o nome desse elemento que aqui é o bromo, tirando o O. Então, acaba virando bromídrico. Tá? Bem simples, galera, não tem muito mistério, tá? Ácidos que vocês têm que tomar cuidado também, um outro que aparece às vezes pra gente em comum aqui, é o HCN, ó, tá? Que aí no caso não é um elemento só, mas esse grupo aqui, ele é o grupo ciano, né? E esse grupo ciano, que quando adquirir uma carga negativa, depois vocês vão aprender isso nos sais, ele vai virar, vai ser chamado também de cianeto, né? Aqui para nós, ele vai virar o ácido, e aí esse ciano ganha o nome, então, de cianídrico, tá? Então, bem simples. Se é só um elemento, é só pegar o nome daquele elemento e terminar em hídrico, tá? Eu destaco em especial para vocês, evidentemente, esses dois que o nome se torna um pouquinho mais estranho. De resto, é tudo muito parecido, né? Então, neste caso, ácido sulfídrico, que vem do enxofre em latim, e aqui ácido cianídrico, porque esse grupo aqui é o grupo cianeto, tá? Uma outra curiosidade também sobre esses ácidos, gente, são os nomes comerciais que esses carinhas aqui têm, né? Por exemplo, né, o clorídrico também muitas vezes é encontrado por vocês no comércio como ácido muriático, tá? O sulfídrico, na verdade, ele também ganha o nome de gás sulfídrico, tá? E depois a gente vai ver que tem umas denominações também que a gente poderia substituir para eto, mas deixa lá para o sais e a gente fala melhor disso, tá? Mas especificamente esse gás sulfídrico, por exemplo, é aquele que dá cheiro para o ovo podre, por exemplo, né? Outro exemplo de ácido que vocês têm, bromídrico aqui, e por último, cianídrico, que é também aquele gás, né? O gás cianídrico, também conhecido, infelizmente associado aí a episódios muito tristes da história do mundo aí, como nas câmaras de gás, tá?
Então, a partir disso, né, a gente fala desses ácidos sem oxigênios e daqui já vamos, então, percebam que para sem oxigênio nunca vai ter variação, né? É o ácido, nome do elemento, tira o O e põe o hídrico e acabou, tá? Para a nomenclatura de ácidos com oxigênio, aí a coisa é um pouquinho diferente, tá? E aí, como é que a gente vai fazer, Chico? Então, vamos lá. Bom, para com oxigênio, a primeira coisa que eu preciso lembrar, ácido com oxigênio tem outro nome, né? Quando ele é com oxigênio, a gente já passa a chamar esse carinha aqui de oxiácido, né? E quando eles são oxiácidos, vocês devem lembrar que a fórmula era sempre hidrogênio com alguma quantidade dele, um elemento aqui no meio e terminava em oxigênios no final, né? Que pode ser um, pode ser dois, três, como a gente viu lá nas formulações durante aquelas aulas sobre ácidos que a gente aprende as classificações deles, tá? Acontece que agora, quando eu quiser dar nome, uma das maneiras que a gente tem mais segura de fazer isso é normalmente através do NOx desse elemento que está aqui. Ah, Chico, mas NOx, eu vou ter que saber NOx? Bom, muito bem. O NOx, caso alguém tenha alguma dúvida, lembra que tem um vídeo aqui no canal para vocês darem uma revisada, tá? E aí, a partir do momento que eu souber o NOx desse elemento aqui do meio, eu consigo dizer qual é a nomenclatura que eu vou adotar, tá? Mas primeiro, só para te ajudar em relação a NOx, no caso dos ácidos, não tem muito mistério. Por que não tem muito mistério? Porque nesses ácidos aqui, nesses tipos de substâncias aqui, o hidrogênio aqui na frente do ácido sempre terá NOx mais 1. E o oxigênio que está aqui no final do ácido sempre terá NOx menos 2. Portanto, se tu sabe que o hidrogênio é sempre mais 1 e o oxigênio é menos 2, basta que tu encontre o NOx desse do meio. E é esse do meio que vai variar o nome para vocês, certo? Então é conforme o NOx do elemento do meio. O hidrogênio e o oxigênio sempre terão um NOx fixo. É conforme a variação desse do meio que tu vai ver a nomenclatura. Tá, mas Chico, e aí, como é que eu faço? Bom, todo ácido, né, evidentemente, ele sempre vai começar por ácido. Como a gente viu lá nos hidrácidos, aqui não é diferente. Começa pela palavra ácido. Agora, o nome do elemento do meio aqui vai ser sempre mencionado também. Só que antes era o elemento que estava no fim, agora é o elemento que está no meio. Tá? E aí tu vai ver que os oxiácidos geralmente vão terminar em ico, com o sufixo ico, ou com o sufixo oso. Tá? E às vezes vai ser acrescentado um prefixo aqui. Que é isso que a gente vai ver agora. O que vai definir o prefixo e o que vai definir se termina em ico ou oso é justamente o NOx desse elemento do meio, com base nessa tabela que vocês vão ver aqui no cantinho comigo. Ó. Tá? Então, como é que é a tabela? Bem simples, certo? Sempre que esse elemento do meio tiver NOx mais 1 ou mais 2, galera, ó, tá? Mais 1 ou mais 2, esse elemento vai ganhar o nome de ácido, alguma coisa, e aí vai ser assim, ó, ácido, prefixo hipo, certo? O nome do elemento que está ali no meio, terminando em oso no final, certo? Então, sempre assim, se ele for mais 1 ou mais 2, ácido, hipo, alguma coisa, oso. Não se preocupe, eu já vou explicar nos exemplos. Se esse elemento do meio for mais 3 ou mais 4 o NOx dele, quando vocês tirarem o NOx, aí o que muda? Em vez do hipo, ele fica só o ácido, nome daquele elemento que está ali no meio da fórmula, terminando em oso no final. Certo? Se der mais 5, desculpa, isso está certo, mais 5 ou mais 6, vocês simplesmente vão pegar agora e trocar o oso que estava aqui pelo sufixo ico. Então vai ficar o nome do elemento aquele do meio, trocando para ico no final, certo? E por último, galera, ó, se esse NOx do elemento do meio der mais 7, então o ácido vai se tornar per, elemento que está no meio, ico no final, tá? Então o grande segredo é esse. Mais 1 ou mais 2, hiposo. Tem que decorar, Chico? Infelizmente, galera, vai ter que lembrar, tá? Mais 3 ou mais 4 é simplesmente o nome do elemento terminando em oso. Mais 5 ou mais 6, nome do elemento terminando em ico. E mais 7 vai ser o nome do elemento terminando em per ico. Desculpa, né? Vai começar por per e terminar em ico.
Eu vou tentar mostrar um exemplo de cada um para vocês, para ficar bem fácil de saber isso aí, tá? Vamos começar por esse caso aqui, ó, certo? HClO, tá? Quando a gente for fazer o HClO, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é um ácido com oxigênio, porque tem oxigênio no final da forma, né? É o famoso oxiácido, tá? E aí, neste caso, eu tenho que tirar o NOx. Eu sei que o hidrogênio vai ser sempre mais 1 e o oxigênio vai ser sempre menos 2. Quando a gente tirar o NOx, quando a gente igualar a zero lá em cima, o mais 1 sobe e fica mais 1. O menos 2 sobe, continua menos 2, certo? E para zerar aqui em cima, galera, para zerar no cloro, ó, vai ter que ficar mais 1, né? Quando descer esse mais 1 do cloro, continua mais 1 aqui embaixo. Então, se o elemento do meio tem NOx mais 1, ele caiu aqui, ó, na regrinha desses dois primeiros aqui, né? Se o elemento do meio tem NOx mais 1, então vai ficar assim a nomenclatura dele, ó. Ácido. Agora, se ele é mais 1 ou mais 2, tem que começar por hipo. Hipo, certo? Agora vem o nome do elemento ali, que é o cloro. Então, hipocloro. E agora termina em oso no final. Então, ele acaba virando ácido hipocloroso. E acabou, né? Então, percebam, ó, começou por hipo, terminou por oso, fiz o nome do elemento no meio, que era o cloro, tá? Cloro com NOx mais 1 tem que ser assim, hipooso no final, tá? Então, hipo ali antes e oso no fim. Então, ácido hipocloroso para vocês, tá? Mas olha o seguinte, tem um outro ácido com cloro, que é esse aqui, ó, HClO2. Quando a gente tiver o HClO2, ó, eu vou pegar agora uma outra caneta aqui para facilitar. Tu vai tirar o NOx do hidrogênio, tu sabe que é mais 1, e o oxigênio tu sabe que é menos 2. Como a gente aprendeu, passa a faca, né? Mais 1 sobe e continua mais 1. Menos 2 sobe, vai virar menos 2 vezes esse 2 aqui, menos 4. Aqui vocês sabem que tem que zerar. Se aqui tem que zerar, então qual é o NOx em cima do cloro? Qual é a carga em cima do cloro? Neste caso, ela é mais 3, certo? Então, sendo mais 3 ali em cima, desce dividindo, o cloro aqui fica mais 3. Se esse cloro fica mais 3, ele entra nessa outra regra aqui. Quando o cloro é mais 3 ou mais 4, né? Quando o elemento do meio for mais 3 ou mais 4, o ácido agora não tem aquele hipo na frente. Só tem o oso no fim. Então, como é que vai ficar o nome dele? Ácido. Percebam. Em vez do hipo, agora sai o hipo e fica só o cloro. Cloro. E termina em oso no final. Então, ácido apenas cloroso agora. Não mais hipocloroso. Por quê? Porque o NOx do elemento do meio é mais 3 ou mais 4. Né? Neste caso, a gente viu mais 3. Beleza? Bem simples. Então, Chico, quem define é o NOx de quem está no meio. É ele que vai definir se vai começar em hipo e terminar em oso, ou só vai ser oso, ou só vai ser ico, ou vai ser perico. Exatamente. Tá? Seguindo essa regrinha aqui, gente, vamos para mais uma. Tá? Agora percebam esse outro exemplo aqui que eu vou fazer aqui embaixo para vocês. Ó. Se por acaso o ácido fosse o HClO3. Tá? Sendo o HClO3, vocês vão botar o NOx aqui, né? Passa a faca, passa a faca. O hidrogênio é mais 1, sobe lá em cima mais 1. O oxigênio é menos 2, multiplica por esse 3 que está aqui, vai virar menos 6. Tá? Tudo isso tem que igualar a zero. Então, qual é o NOx em cima do cloro? Para zerar, mais 5. Desce a carga dividindo, significa que o cloro terá NOx mais 5. Se o cloro aqui nessa regra tem NOx mais 5 ou mais 6, a gente sabe então que isso significa que ele é ácido. Vamos lá. Só que agora, em vez de oso, ele passa a ico. Então, o que vai ser? Ácido, cloro, terminando em ico. Ah, Chico, fica clorico? Não, aí para ficar bonito o nome, né? Para ficar uma, neste caso aqui, uma proparoxítona, né? Toda proparoxítona ser acentuada, ele na verdade se torna o nosso ácido clórico. Tá? Então, neste caso, HClO3 é o clórico. Percebam, apenas variando o número de oxigênios, já está variando o NOx daquele elemento do meio. E na medida que varia o NOx do elemento do meio, varia, consequentemente, a nomenclatura do ácido, porque são ácidos diferentes. Uma coisa é eu ter o ácido cloroso, outra coisa é eu ter o ácido clórico, outra coisa é eu ter o ácido hipocloroso. Né? Lembrem-se também que
O simples fato de mudar essa composição de oxigênio e hidrogênio, a gente sabe que acaba interferindo na força dos ácidos depois, tá? É isso, para mostrar para vocês aqui. Vamos a mais um exemplo agora, porque alguém pode ter ficado na dúvida. Não, mas Chico, existe mesmo esse aí cuja carga é mais 7? Existe, tá? Vamos pegar um exemplo ainda nessa família do cloro aqui que vocês estão olhando, ó, tá? Percebam aqui comigo. Jóia. Para seguir, né? Para a gente finalizar essa nomenclatura aqui, mais um exemplo dela, né? Pegue agora a situação do nosso, desse cara aqui, HClO4, tá? Quando a gente fizer o HClO4, vai fazer o NOx, mais 1 para o hidrogênio, vai subir, vai ficar mais 1. Menos 2 para o oxigênio, vezes 4, fica menos 8. Percebam, o NOx, nesse caso, é só isso, gente. Tá? É só olhar que o hidrogênio é sempre mais 1, o oxigênio é sempre menos 2. Tá? E que, obviamente, lá em cima a diferença, né, de cargas lá vai nos dar o NOx do cloro, que neste caso vai ser mais 7. Sendo o cloro mais 7, descendo aqui mais 7 cai no perico. Então como é que eu vou chamar isso, Chico? Ácido. Sempre começa por ácido. Agora põe um per na frente, cloro no meio e ico no final. Então ele acaba ficando perclorico? Não, para ficar bonito, a gente já sabe que esses aqui são proparoxítonas, ele acaba se tornando ácido perclórico, tá? Para vocês aí. É assim que a gente pode dar nome para oxiácidos, né? Agora, evidentemente, né, gente, também tem um detalhe que o Chico precisa falar, que toda boa regra, né, acaba vindo acompanhada de uma exceção. Então, tem uma exceção a essa tabelinha, Chico? Tem um caso em que essa tabelinha não resolve? E as exceções, então, para essa regra do NOx aqui, que a gente vai considerar, são dois principais casos, tá? Nessa situação, o H2CO3 e o H3PO3. E esses vocês vão ter que lembrar, tá? Então, a exceção do carbono e do boro. Que exceções são essas especificamente? Se você tirar o NOx aqui, você vai ver que o hidrogênio é mais 1, vezes 2 mais 2, o oxigênio é menos 2, vezes 3 fica menos 6, né? E aí, para zerar, o carbono daria mais 4, que desceria e ficaria mais 4. Pela tabelinha, o mais 4 seria oso. Só que não existe o ácido carbonoso. Só existe um ácido nesse caso, nessa situação, que é o ácido, um carbono aqui, vai ser o carbônico, tá? Então, o único ácido desses oxigenados inorgânicos que a gente tem com carbono é o ácido carbônico. Não tem como ter o carbonoso, tá? Do mesmo jeito aqui embaixo, o boro, quando vocês tirarem o NOx aqui, ó, vocês vão ver que o hidrogênio é mais 1, vezes 3 dá mais 3, oxigênio menos 2, vezes 3 dá menos 6, e aí para zerar o boro daria mais 3, que desce dividindo e fica mais 3. Acontece que mais 3 pela tabelinha seria oso também, só que não tem o ácido boroso. Na verdade, também vai ser o ácido, de novo, único que tem, nesse caso, com boro, é o ácido bórico para você. Tá? Então, lembrem-se, as únicas exceções que a gente vai considerar para fins de prova são esses dois aqui, o carbônico e o bórico. Não, embora o NOx pareça ser oso, mas esses dois especificamente a gente vai considerar como ico. Tá? Eu espero que com isso, né, gente, tenha ficado claro para vocês esse material sobre a nomenclatura dos ácidos, né? Deixa eu tirar minha telinha aqui. E aí a gente fecha esse assunto para já na sequência, recomendo que vocês assistam então o vídeo que vai tratar da formulação desses mesmos ácidos que a gente falou agora. O que é a formulação, Chico? Nesse outro vídeo eu vou te dar o nome do ácido e a partir desse nome vocês vão montar a fórmula dele. Tá? Tem que saber as duas coisas, Chico? Tem que saber as duas coisas. Tem que saber pegar uma fórmula desses ácidos inorgânicos e transformar em nome, e tem que saber pegar o nome deles e transformar numa fórmula, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, prendam um grito aqui, tá? Abração a todos e até logo.